nossos olhos. Redenção se aproxima, já estamos quase ouvindo os clarins de sua vinda. Ainda é tempo de ir avante, avisar a toda a gente que Jesus está voltando, vigoroso e triunfante. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Em direto desta linda cidade de Espinho, à beira do Atlântico, no norte de Portugal, convosco o programa As Grandes Revelações do Futuro. Saudamos todos os amigos de língua portuguesa em Portugal continental e nos Açores, na Ilha da Madeira, em África, no Brasil, Estados Unidos e no Canadá. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Além do rio, vou descansar em paz. Um sol eterno irá brilhar. Além do rio, as trevas cessarão. Com meu Senhor Jesus vou habitar. Além do rio, meus olhos se abrirão ao grande amor de Deus que me salvou. Além do rio, meus olhos se abrirão para as marcas que deixei em suas mãos, para as marcas que deixei em suas mãos. Andaba yo sin paz, siguiendo a Satanás, mas un buen día el Salvador me halló.
hundido en la maldad y negro de ansiedad, el grande amor de Cristo me alcanzó. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce Comunión con Él yo tengo, siempre. oye mi clamor, Pues es mi fiel consolador. Tiene penas, mil y aflicciones, miro al Salvador y con canciones, le doy alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Del lodo de maldad y negra iniquidad, Jesús me levantó con tierno amor. Me encuentro hoy feliz y voy a aquel país, yo para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es caminar con Jesucristo, dulce Comunión con Él yo tengo, siempre. oye mi clamor, Pues es mi fiel consolador. Tiene penas, mil y aflicciones, miro al Salvador y con canciones, le doy alabanzas por su amor que es sin igual, que es sin igual. Calmo está meu coração, pronto a ouvir tua voz, Pai. Fala hoje, meu Senhor, quero ouvir tua voz. Vem ser comigo, ser meu abrigo. Calmo está meu coração, quero ouvir tua voz. Obrigado, Regina, e o grupo tão simpático. Pensavam que quando o quarteto fosse embora não teríamos mais música. Não pensaram isso? Estão enganados. Ainda temos música linda e vai continuar. Temos Regina conosco ainda hoje à noite e amanhã à noite. Depois vamos despedir ela, mas nós não vamos ainda faltar boa música, porque na semana que vem a famosa Alessandra Samadel. E nós ainda teremos um fim de semana muito forte no próximo fim de semana. Hoje, mais uma vez, queremos abrir a palavra de Deus. Queremos que Deus nos fale. Como falou sempre através dos profetas antigos, Ele fala para nós hoje. Não seria bom se Ele pudesse estar aqui pessoalmente? Se Jesus pudesse falar conosco? E Deus o Pai, e poderíamos fazer perguntas e Ele nos responder essas perguntas? Seria uma coisa maravilhosa. Era o plano original. O profeta Jeremias, uma vez, disse, não te entregarão, veio a palavra para ele, ouve, peço-te, a voz do Senhor. A Bíblia disse que nós devemos ouvir a voz do Senhor. Mas, infelizmente, por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles foram expulsos do jardim de Éden. E lá foi colocado, aliás, um anjo com espada
não deixando ninguém entrar mais no jardim de Éden. E as pessoas chegavam para esse anjo, faziam perguntas, mas depois o jardim de Éden foi removido. Não foi Deus que se retirou da raça humana. Foram as pessoas que se retiraram. Foram as pessoas que fugiram a Deus. Deus ainda queria falar com Adão e Eva depois que o pecado entrou. Mas Adão disse: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Hoje nós não podemos falar face a face com Deus. Moisés tentou, nós mencionamos isso outra noite. Moisés pediu a Deus: rogue-te, mostre a tua glória. E Deus teve que responder a ele: não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum pode ver a minha face e viver. Mas Deus deu para Moisés uma pequena oportunidade de ver as costas, porque a face não podia ver. Disse: eis aqui um lugar junto a mim, aqui sobre a penha te porás. E quando a minha glória passar, eu te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que haja passado a minha glória. Depois, quando eu tirar a mão, me verás pelas costas, porém a minha face não se verá. Eu gostaria de ver as costas de Deus. O que acha? Seria um privilégio maravilhoso. Mas melhor seria poder conversar com Ele, fazer perguntas e ouvir as respostas. O grande rei Saul se comunicava com Deus. E Deus dava instruções para ele sobre batalhas e todas as coisas que ele teria que fazer. Mas um dia Saul tentou falar com Deus e Deus não respondeu. Lemos nas Escrituras que Saul consultou ao Senhor, mas a Bíblia diz: porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Aqui tem 3 maneiras em que Deus se comunicava com o povo depois do pecado entrar no mundo. Uma maneira foi sonhos, outra maneira foi os sacerdotes que usavam as pedras no vestuário, e outra maneira foi os profetas. 3 métodos do Velho Testamento. Primeiro foi sonhos. Hoje em dia, Deus ainda fala por sonhos. Eu sei de muitas pessoas que receberam um sonho e o sonho indicava alguma informação importante para eles. Mas também precisamos cuidar muito com isso, porque todos os sonhos não são de Deus. Alguns sonhos podem ser até do inimigo de Deus, do diabo. Outros sonhos não são nem de Deus nem do diabo. Simplesmente são sonhos causados às vezes por várias causas. Nossas preocupações, ou quando comemos demais antes de dormir, às vezes temos sonhos. Isso não tem nada a ver com a mensagem. Quando eu estudava no colégio, meu professor de Bíblia, era um homem muito sábio, eu tinha um aluno lá que estava sempre recebendo sonhos. E sempre achando que os sonhos eram de Deus. E um dia, então, ele contou um sonho comprido, complicado, e disse: professor, eu gostaria que alguém me desse uma interpretação do meu sonho. E o professor disse: sim, eu posso lhe dar uma interpretação. Disse: muito bem, que eu quero ser o significado. Disse: o significado do seu sonho é que você comeu muitos pepinos antes de dormir ontem à noite. Os sonhos podem ser de Deus, não podem sempre ser de Deus, mas sonho é uma maneira que Deus nos fala. Os sacerdotes é outra maneira que ele falava no tempo antigo. Hoje não temos mais esse sistema. A Bíblia falou que o sacerdócio acabou com a vinda de Cristo. E a terceira maneira que Deus usava nos antigos tempos e usa até hoje é os profetas. Os sacerdotes tinham 2 pedras, Urim e Thummim. E essas 2 pedras eram para receber comunicações de Deus. O povo vinha para fazer uma pergunta, e se uma luz brilhava na pedra no lado direito, então eles sabiam que a resposta era positiva, sim. Se passava uma sombra na pedra no lado esquerdo, então eles sabiam que a resposta era negativa, ou não. Depois, Deus sempre falava pelos profetas.
Deus deu mensagens para o povo através dos profetas. O que é profeta? Durante muitos anos, quando cantei no quarteto Arautos do Rei, trabalhava para o programa Voz da Profecia. E uma vez eu voltei de uma viagem e entrei num táxi e disse, para onde vais? Eu disse, para a Voz da Profecia. Disse, o que o senhor vai fazer lá? Eu disse, eu trabalho lá. Muito bem. Ele disse, me diga, o que vai acontecer amanhã? Eu disse, mas por que o senhor pergunta? Mas o senhor é profeta, não é? Não, não sou profeta. Mas muitas pessoas acham que o trabalho de profeta é de preencher nossa curiosidade e nos contar o que vai acontecer no futuro. Este é somente um dos trabalhos do profeta, nem o trabalho principal. O trabalho principal do profeta é ser um mensageiro de Deus, transmitir mensagens de Deus para o povo, não somente do que vai acontecer no futuro, mas de muitos outros assuntos importantes, nos guiando. Notamos na Bíblia que todos os profetas não eram homens. Muitos profetisas foram usados por Deus nos tempos da Bíblia. Em Êxodo 15 e 20, nós temos a história de Miriam, a profetisa, irmã de Moisés. Depois temos outra profetisa em Juízes 4:4, uma profetisa chamada Débora. Outras profetisas. Nós temos, até em 2 Reis, temos uma profetisa chamada Hulda. E também passamos pelas páginas da Bíblia e encontramos outra profetisa no Novo Testamento, uma profetisa chamada Ana. Deus muitas vezes usou profetisas e a profecia não atuava somente no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Muitas vezes tenho visitado as ruínas de uma cidade chamada Cesareia Marítima, onde morava um evangelista chamado Filipe. E ele tinha 4 filhas, e as 4 filhas todas receberam o dom da profecia. Portanto, o dom da profecia atuava no Antigo Testamento, atuava no Novo Testamento, e Deus usava homens e Deus usava mulheres como pessoas que recebiam o dom da profecia. Agora queremos ver o nosso tempo. Será que ainda existem profetas? Ou acabaram todos os profetas quando terminou o tempo bíblico? Nós abrimos as Escrituras no livro de Joel, e aqui temos uma profecia dos tempos futuros, os últimos dias da história deste mundo. Diz: acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciões terão sonhos, e vossos mancebos terão visões. Aqui está falando nos últimos dias e fala que pessoas ainda, até jovens, receberão o dom da profecia. Quando os apóstolos falam nos dons da igreja cristã, nós temos vários dons e um desses dons é a profecia. Ele deu uns como apóstolos, disse Paulo em Efésios, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Na igreja, a Bíblia disse, teremos vários dons, evangelismo, pastores, tem pessoas que têm dons de pastor. E um dos dons é o dom da profecia. Agora vamos estudar o que passamos na semana passada, o grande dragão vermelho. Se lembra que nós falamos alguma coisa lá que eu disse que eu ia explicar só hoje. Dizemos que a Bíblia diz que o dragão se irou contra uma igreja. E como eu disse, eu creio que tem muitas igrejas cristãs que o diabo detesta. Tem muitas igrejas cristãs que têm povo bom. Mas aqui não estamos falando de muitas igrejas cristãs. Aqui estamos falando de uma igreja cristã que é o resto da semente. Se lembra o pano? E o resto do pano que falamos? Agora estamos falando de uma igreja que tem
duas marcas, dois sinais que identificam essa igreja. A igreja remanescente, a Bíblia fala, ou dos restos. Quais são os dois sinais? O primeiro sinal, disse Apocalipse 12, é que guarda os mandamentos de Deus. Quantos dos mandamentos? 8? 9? Eu tenho a infelicidade de dizer hoje que este ponto causa que quase todas as igrejas estão colocados de fora deste desenho. Quando falamos em guardar todos os 10 mandamentos, quase todas as igrejas hoje não fazem. Eles guardam 8, guardam 9, muitos, mas quando chega o quarto mandamento que diz, lembra-te do dia do sábado para santificar, a maior parte das igrejas não fazem isso. Podem ser boas igrejas. Tem o povo de Deus nessas igrejas. São pessoas maravilhosas, tem pastores bons. Não estou falando mal dessas igrejas. O que estou dizendo não são a igreja identificada aqui se não guardam o sábado. Mas tem várias igrejas que guardam o sábado, por isso Deus deu mais um sinal. E outro sinal que ele deu em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, é que tem o testemunho de Jesus. Agora, então, este é o nosso assunto hoje, porque queremos saber o que é isso. A pergunta é, o que é o testemunho de Jesus? É isso que nós queremos descobrir hoje. Querem ouvir a minha opinião? Querem ouvir a minha opinião? Que pena, que eu estava pronto para dar. Agora não querem saber, eu não vou dar. Eu não vou falar nada. Então, já que não querem a minha opinião, de onde vamos para uma resposta? Vamos para as Escrituras. Eu pergunto, eu posso saber o que é o testemunho de Jesus? É muito fácil. Só pergunto a Deus. Não é opinião de nenhum ser humano. Eu vou diretamente para o livro de Apocalipse, onde nós temos a expressão e lemos essas palavras em Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Então me lancei a seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, olha, não façais tal, só conserva o teu e dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Vamos parar um momento e depois vamos voltar para o texto. Vamos pegar agora o contexto, porque um texto fora do contexto é somente um pretexto, não é um texto certo. Nós queremos ver agora o que estava acontecendo. Um anjo apareceu ao João e João queria se ajoelhar e adorar o anjo. E o anjo disse, não pode fazer isso porque eu sou seu irmão. O anjo também é um ser criado. Isso é uma das provas da divindade de Cristo. Cristo aceitou a adoração. Tomé disse, meu Deus, e chamou Jesus de Deus. Ele aceitou. Jesus aceitou a adoração. Anjos não podem aceitar porque eles são seres criados. Jesus não é criado. Jesus é divino. Agora vamos terminar o versículo. Diz, adora Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Agora, o que é o testemunho de Jesus? A Bíblia disse, o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Uma igreja que não tem o espírito de profecia como um dos dons da igreja, não é a igreja remanescente. Precisa ter as duas marcas. Precisa guardar todos os mandamentos e precisa também ter o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Sabendo isso agora, podemos comparar a história com as Escrituras. Em primeiro lugar, vamos falar um pouco sobre quem são os adventistas e o que significa isso, porque isso causa muita confusão. Alguém me disse, mas adventista não pode ser a igreja certa, porque chegou muito tarde. A igreja católica é muito mais antiga. Está quase certo. Somente que está errado. Porque a igreja adventista é muito mais antiga do que a igreja católica. A igreja adventista é a igreja do evangelho eterno, que sempre existia.
Eu não estou falando agora de uma igreja em si, eu estou falando na palavra adventista, que quer dizer que crer no advento. O que é o advento? O advento é a vinda de Cristo. Agora, tem algumas igrejas que parecem um pássaro com uma asa só. Já viu um pássaro tentar voar somente com uma asa? Tem muitas igrejas que são pássaros com uma asa, eles creem no primeiro advento de Cristo, essa é uma asa, mas falta outra asa, que é o segundo advento de Cristo. Precisamos das duas. Jesus veio a primeira vez e Jesus prometeu, virei outra vez. As duas coisas são importantes. A primeira vinda nos deu a salvação, mas a segunda vinda nos dá a glorificação quando vamos para o reino eterno de Jesus. Adventista quer dizer que crê no advento, no segundo advento. Foi no século XIX que muitas pessoas começaram a estudar a Bíblia, em muitas partes do mundo. Na Europa, na América do Norte, na América do Sul. Na América do Sul, um padre católico, Manuel Lacunza, começou a estudar as Escrituras e disse, eu creio no advento. Ele foi um adventista. Ele sempre foi católico, nunca deixou a igreja católica, mas acreditando na segunda vinda de Cristo, ele se tornou no coração adventista. Havia pessoas na Europa, um judeu chamado Joseph Wolff, que se tornou adventista. Era um judeu, mas ele começou a estudar a Bíblia e acreditava na segunda vinda de Cristo. Nos Estados Unidos, um homem chamado Guilherme Miller, era batista, ele nunca se tornou adventista do sétimo dia. Era um batista quando nasceu e batista quando morreu, mas ele no coração era um adventista, porque ele acreditava na segunda vinda. Naquele tempo não havia uma igreja chamada Igreja Adventista, mas existiam muitos adventistas, adventistas católicos, adventistas batistas, adventistas metodistas, adventistas presbiterianos, todos dizendo que Jesus viria em breve. E por isso eles foram chamados de adventistas. Mas este homem, Guilherme Miller, começou a estudar em detalhe as profecias de Daniel e Apocalipse. E ele achou uma profecia muito importante lá, que encontramos no livro de Daniel. Vamos ver a tradução da passagem que ele estudou em detalhe, onde disse, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. Daniel 8:14. Não temos muito tempo hoje para falar nos detalhes dessa profecia. Isso levaria muitas horas. Mas ele chegou à conclusão que estas 2.300 tardes terminariam em 1844. E ele chegou a uma conclusão certa, porque não havia argumento. Por todas as indicações ele estava certo. Ele disse, em 1844, primeiro foi 83, depois fizeram os ajustes. Ele disse, o santuário será purificado. E este santuário é essa terra. Portanto, esse é o ano que Jesus virá. Ele se enganou. Não no tempo, mas na palavra santuário, porque a Bíblia diz que o santuário está no céu. Havia santuário na terra, que era modelo do santuário no céu, e este santuário foi levado para o céu. Mas ele não compreendeu isso, ele errou. Eu ouvi alguém dizer, eu não posso crer nos adventistas, porque são profetas falsos, porque eles profetizaram data da vinda de Cristo, ele não veio, por isso não podemos ter fé nessa igreja. É um comentário interessante, mas é um comentário que não está bem certo, porque a igreja adventista nunca marcou data para a vinda de Cristo. Sabe como posso saber isso? Porque em 1844 não existia igreja adventista. O homem que foi o líder de proclamação dessa mensagem foi Guilherme Miller. Ele foi batista, mas ele se enganou. Batistas se enganam às vezes, né? Adventistas, católicos, todos nós enganamos. Eu nunca vou dizer, eu não tenho fé na igreja batista porque um batista falou isso. Eu ainda creio que a igreja batista é uma boa igreja. Guilherme Miller errou.
E foi uma coisa muito triste, porque o povo pensava que sabia o dia que ele ia chegar. E eles se preparavam. Como seria se nós pudéssemos saber esse dia? Jesus disse que não podemos saber, nem o dia, nem a hora. Eles deveriam ter estudado isso um pouco mais. Mas os adventistas, não da igreja adventista, mas os adventistas católicos, os adventistas batistas, os adventistas presbiterianos, os adventistas metodistas, que aceitaram a pregação de Guilherme Miller, pensavam que sabiam o dia certo que Jesus chegaria. E lá no norte dos Estados Unidos, no estado de Maine, eles plantavam muito batata. O povo lá come muito batata. E quando chegou o tempo do outono e o inverno, eles não colheram as batatas. Deixa a batata no campo, deixa congelar, porque nós vamos estar comendo maná no céu, não vamos precisar de batata. E no dia que eles esperavam a vinda de Cristo, todos levantaram cedo e ficaram olhando o céu o dia inteiro. Olhando, o dia passou, as horas passaram, chegou a noite, ele não havia chegado. Diz, ele vem antes de meia-noite, mas ficaram olhando, mas ele não veio. E como ficaram tristes. Foi uma decepção tremenda. Mas Deus nos honra, mesmo quando nós nos enganamos. Aqueles fazendeiros que deixaram as batatas no campo, houve um frio tremendo, fora de comum, com muito neve e gelo. E agora não, o que vamos fazer? Jesus não veio e não temos batatas. Eles foram colher as batatas e Deus protegeu, nenhuma batata se congelou. Estavam todos conservados porque Deus operou o milagre, apesar dos erros deles. Porque Deus é tão bom que Ele não nos desampara. É uma coisa interessante visitar o túmulo de Guilherme Miller, que foi um homem de Deus. Cometeu um erro. E o povo não sabia o que fazer, mas eles estudaram a Bíblia, abriram a Bíblia no livro de Apocalipse e leram esta passagem que era conforto para eles. Porque aqui fala de um livro que estava selado, o livro de Daniel, que seria aberto nos últimos dias. Eles disseram, isso que aconteceu. Nós abrimos o livro de Daniel e começamos a devorar o livro. Disse, tomei o livro da mão do anjo e comi. E na minha boca era doce como mel, mas depois que eu comi, o meu ventre ficou amargo. É isso que aconteceu. Eles consideraram isso a profecia do que aconteceu. Eles pegaram o livro de Daniel e devoraram, estudaram com todo o coração, e era doce como mel. Jesus vem dentro de poucos dias. E Jesus não veio, e depois ficou a experiência, se tornou muito amarga. Foi uma coisa triste e muito choro, mas Deus não os desamparou. E Deus comunicou-se com aquele povo para eles não ficar tristes, para eles não ficar desesperados, para eles não ficar sem esperança. Ele comunicou em 1842, Deus deu uma mensagem profética a um homem chamado Guilherme Foy. Ele escolheu este homem e disse, olha, eu quero que tu sejas profeta. E ele recebeu uma visão. Agora, visão não é um sonho. Sonho é uma coisa, visão é outra. Uma visão a pessoa recebe mesmo quando está acordada. Visão Deus dá para pessoas comunicando informações importantes. E ele deu uma informação para este homem, Guilherme Foy. Disse, fala para os adventistas. Se lembra agora, não é a igreja adventista. São adventistas católicos, metodistas, todos os outros. Fala ao povo adventista que eles estão certos que Jesus virá em breve. Mas erraram alguns pontos. Mas fala para eles não desanimar. Fala para eles. E Deus mostrou a visão do povo que acreditava na vinda de Cristo, subindo um trilho muito estreito, bem alto. E lá em cima estava o paraíso. Isso mostra que estão no caminho certo, mesmo que erraram. Mas o Guilherme ficou com medo. Se eu falar para o povo que eu recebi uma visão, o que eles vão dizer? Vão dizer que eu sou maluco. Vão dizer que eu sou louco. Vão dizer que eu comi muito pepino e tive um sonho, não é? E ele perdeu a coragem. Ele disse, tá bom,
Se não tens a coragem, eu vou chamar outra pessoa. E esse pregador batista, Guilherme Foy, nunca transmitiu a mensagem que Deus deu para ele. Podemos visitar o túmulo dele na Nova Inglaterra até hoje. Um homem que recebeu a mensagem, mas não teve a coragem de transmitir a mensagem. E depois Deus chamou um outro homem, um homem chamado Hazen Foss. Foi no ano 1844. E Deus deu uma visão para este homem que morava na cidade de Portland, em Maine. Ele deu a mesma mensagem que deu para Guilherme Foy. E Hazen Foss disse, eu não posso fazer isso. Eu não posso levantar diante do povo e dizer, eu recebi uma visão de Deus, porque eles vão fazer pouco de mim. Eles vão dizer que eu sou louco. E ele também faltou coragem. E não transmitiu a mensagem. E Deus disse, está bem, eu vou escolher uma outra pessoa. E depois Deus tentou outra vez. Hazen Foss foi outro homem que teve a mensagem, mas faltou a coragem de transmitir a mensagem e podemos visitar seu túmulo na Nova Inglaterra também. Depois Deus chamou uma menina, uma jovem, chamada Ellen Harmon. Uma menina fraca, porque como criança ela teve um acidente e alguém jogou uma pedra, pegou no rosto dela. Ela foi tão marcada que seu próprio pai, depois do acidente, não conheceu a sua filha. Ela estava tão marcada e tão fraca que no terceiro ano escolar, a professora disse, não adianta estudar mais, que você nunca vai dar nada, vai viver pouco tempo. Os médicos deram pouco tempo para ela. Ela não podia escrever, as mãos tremiam da fraqueza. Era tão doente e ela não conseguiu escrever ou estudar. Mas quando Deus a chamou, disse, olha, aí tem uma mensagem para ti. Ele disse, mas eu sou muito fraca. Deus disse, eu te darei força. E como uma jovem, ela levantou diante da igreja, diante do povo de Deus, e contou a visão que recebeu. E quando ela contou, haviam 2 homens escutando. E um levantou e disse, meu nome é Guilherme Foy. Eu sei que esta mensagem está certa, porque eu recebi a mesma mensagem, mas não tive a coragem de transmitir a mensagem. Levantou-se outro homem, que chamava Hazen Foss. Disse, eu também recebi a mensagem, eu não tive a coragem, mas a mensagem está certa, porque é exatamente que eu também recebi. E essa menina começou a receber mensagens de Deus. E ela começou a escrever as mensagens. Podia imaginar uma menina que não podia nem passar o terceiro ano escolar, porque a sua mão tremia tanto. Escrever 60 livros na sua vida. 60 livros importantes. Que tipo de livros? Livros escritos por alguém que não teve escola, mas estão sendo usados como textos em universidades, em colégios, em muitas partes do mundo. Esta pessoa que não pôde estudar, escreveu mais páginas do que qualquer mulher na história. Ela escreveu a vida inteira. Viveu muitos anos, muito velha, ainda estava escrevendo. E recebeu muitas mensagens de Deus. Foi na Europa que um homem foi escolhido como ministro de educação para um país. Ele não sabia onde tirar a informação que ele precisava. Ele leu um livro desta senhora, Ellen Harmon, que se tornou Ellen White depois de casar. Leu um livro dela, ficou tão impressionado que disse, eu não preciso de mais nada, este livro vai ser um manual para o nosso sistema de educação para todo o país. Eu estive em Brasília não há muito tempo e visitei um homem que faleceu há pouco tempo, Dr. Clayton Rossi. Ele era o procurador-geral de todo o país, do governo federal. Ele trabalhava junto com os presidentes do Brasil durante toda a sua vida. Ele era chefe de todos os juízes de todo o Brasil. E ele disse que ele usava somente o material dela, porque ele foi convidado, sempre era convidado para fazer discursos em formaturas de juízes, escolas de lei.
E ele pegava os livros dela e fazia os discursos. Eu, lá na casa dele, me encontrei com o senador do governo federal do Brasil. E ele me disse, olha, eu fiquei tão impressionado com os discursos de Clayton Rossi, que eu fui perguntar a ele, de onde o senhor tira esse material tão maravilhoso para esses discursos? Disse, eu tiro de uns livros de uma senhora chamada Ellen White. Disse, eu posso comprar esses livros? E esse homem, que nem cristão não era, comprou os livros. Ele disse, agora, todos os discursos que eu dou, também eu tiro dos livros dela. E cada vez que eu faço o discurso, o povo fica admirado. Como pode ser que uma jovem que não podia nem passar o 3º ano primário, podia escrever livros daquela natureza? Aconteceram coisas fabulosas na sua vida, porque suas visões eram impressionantes. Um dia ela estava viajando com seu marido, com um carruagem puxado de cavalo, mas haviam tomado o cavalo emprestado. E o cavalo era muito bravo. E quem emprestou o cavalo disse, toma muito cuidado que este cavalo não é manso, ele é muito bravo. E muitas vezes ele foge. E o marido de Ellen White estava segurando as rédeas. Estava segurando tanto que cortavam as mãos, porque o cavalo tinha tanta força. Estavam andando quando de repente o cavalo parou. Ele disse, por que o cavalo parou? Parou e ficou parado. E Ellen White saiu da frente da carruagem. E o seu marido ficou apavorado no começo porque o cavalo não deixava ninguém tocar no cavalo. Começava a dar coice se alguém chegasse perto. Mas ela desceu na frente e colocou a mão em cima do cavalo para se segurar e desceu. E o cavalo não fez nada. E foi para o lado da estrada e recebeu a visão que Deus deu para ela. Enquanto ela estava tendo a visão, ele pegou o chicote, o marido, e começou a dar no cavalo para ver se o cavalo mexesse. E o cavalo ficou como morto. Quando terminou a visão, ela entrou, colocou a mão no cavalo para se segurar e subiu e sentou. E quando estava sentado, o cavalo começou a correr como antes. Muitas coisas assim aconteceram na vida dela. Muitas coisas impossíveis que podíamos chamar impossíveis. Ela escreveu coisas da medicina no tempo que ninguém sabia nada. No tempo dela, a ciência não estava desenvolvida. Os médicos davam curas que não tinham sentido. Mandavam pessoas com bronquite, mandavam eles fumar para ter cura. Que eles achavam que era uma cura boa. Eles davam até veneno às pessoas. Quando alguém ficava com febre, eles cortavam o braço para tirar sangue, porque diziam que a doença vinha de ter muito sangue. Mas ela recebeu mensagens de Deus e escreveu coisas que hoje estamos descobrindo que estavam completamente certas. Ela falou das causas de câncer, aqui chama cancro, não é? Ela falou das causas e hoje os médicos, cientistas estão descobrindo que tudo que ela falou 100 anos atrás está certo. E que pessoas tivessem seguido, nós teríamos muito adiantado nisso. Ela falou dos perigos de colesterol quando ninguém havia ouvido falar em colesterol. Mas ela já falou dessas coisas. Ela falou dos perigos de tabaco, do fumo, quando os médicos achavam que era um remédio. Ela falava da influência pré-natal, muito antes dos cientistas sabiam isso. Ela falava de ecologia, antes do que essa palavra nem existia no dicionário, ela já usava termos que hoje são comuns. Ela falou dos correntes elétricos do sistema nervoso. E se eu tivesse tempo, poderia falar muito mais, mas eu quero demorar um pouco somente nessa coisa que ela falou, dos correntes elétricos. No tempo dela, a eletricidade era uma coisa muito incomum, uma coisa muito misteriosa. O povo não sabia o que era. E ela disse que as correntes nervosas do ser humano os nervos têm correntes elétricos. E muitos anos depois, os cientistas faziam um pouco, aqui ela errou. Ela estava completamente errada, porque não existe isso. Vamos ler o que ela disse. Ela disse, os nervos do cérebro que se comunicam com todo o sistema representam o único meio pelo qual os céus podem comunicar-se com o homem e influenciar sua vida. Qualquer coisa que perturbe a circulação das correntes elétricas do sistema nervoso diminui as forças vitais e o resultado
é a perda da sensibilidade da mente. Ela escreveu isso 100 anos atrás. E o povo falava, mas isso é uma loucura completa. Não existem correntes elétricas no corpo humano, no sistema nervoso. E então, em 1929, um cientista em 1929, que se chamava Hans Berger, começou a publicar algumas figuras pequenas e estranhas com apenas linhas onduladas. O seu estudo cresceu e se tornou a ciência de eletroencefalografia, que hoje é uma ciência muito comum. E hoje todos os médicos sabem que existem correntes elétricas e podem medir essas correntes. Cientistas de laboratórios estão decifrando os gráficos das descargas elétricas do cérebro humano. Como ela podia saber antes que os cientistas descobriram? E ela começou um sistema de hospitais na cidade de Battle Creek. Foi o hospital mais famoso do mundo durante um tempo. Eles vinham da Europa, haviam comboios especiais para aquela cidade todos os dias. E ela dava curas que ninguém mais podia achar. Ela curou vários presidentes dos Estados Unidos, vários cientistas como Thomas Edison, Henry Ford. Quando eles ficavam doentes, iam para esse hospital, dirigido por uma pessoa que não nem completou o terceiro ano primário. E lá ela começou um sistema novo de medicina que hoje se espalhou pelo mundo. Muitos hospitais que foram fundados por ela e pelo conhecimento que ela recebeu do céu. Lá havia um rapaz chamado João Harvey Kellogg, e ela ajudou ele a terminar o estudo de medicina. E ele se tornou mundialmente famoso como médico daquele hospital. E ele e seu irmão inventaram a indústria de cereais. Aqui em Portugal tem Kellogg, então já todos ouviram falar. Foi por ela que tudo isso aconteceu. E quantas outras coisas que podíamos falar. Lá em Battle Creek, o grande hospital com Dr. Kellogg. Depois, hospitais em todo o mundo. Ela fundou um hospital em Califórnia chamado Loma Linda, que hoje é um hospital operado pela Igreja Adventista, que prepara médicos, que dá escola de medicina. E lá eles estão na frente em várias coisas. Transplante de coração de crianças. Estão em primeiro lugar no mundo. Pessoas vêm de todo o mundo para esses transplantes. Eles também são os primeiros de tratar o câncer com aparelhos novos, que chamamos Proton Beam Accelerator. Tudo inspirado pelas visões que uma menina recebeu de Deus. Como pode ser possível? Agora nós vamos ver mais umas coisas. Se alguém quiser, eu ouvi alguém dizer, não, isso não era um dom verdadeiro. Era uma coisa que ela fez para impressionar as pessoas. Ela tinha epilepsia e quando ela tinha um ataque, eles achavam que era visão. Vamos estudar isso um momento para ver a possibilidade. Vamos supor agora que alguém aqui quisesse dizer, eu quero ser profetisa. Vamos dizer que a Regina chegasse aqui agora, eu não quero cantar mais, eu quero ser profetisa agora. E ela viesse aqui para frente e dizer, agora eu vou fingir que estou recebendo uma visão. Regina, eu dou um conselho para ti. A visão deve ser bem curta. Sabe por quê? Porque quando um profeta, uma profetisa estava em visão, não respirava. Nem um pouco. Teve que ficar sem respirar todo o tempo. Quando Ellen White teve visões, às vezes 4 horas, ela não respirava. No livro de Daniel disse que quando estava em visão, disse, nem fôlego ficou em mim. É uma coisa bíblica. Então, se alguém quisesse fingir, teria que ficar sem respirar durante toda a visão. Ainda mais, em Números 24, disse que profetas e profetisas, quando recebiam a visão, disse,
lhe abriram os olhos, não estavam com olhos fechados, estavam com olhos abertos. Olhos abertos, mas sem respirar. Um pouco difícil uma pessoa fazer isso sem um poder sobrenatural, não é? Um dos testemunhos que viu Ellen White muitas vezes em visão, o pastor Loftenborough, ele explicou o que ele viu. Ele disse, por 4 ou 5 segundos, ela parecia cair como uma pessoa desfalecida. Logo depois se apresentava com uma força sobrenatural, levantando-se e caminhando pela sala. Havia movimentos frequentes das mãos e os braços, apontando para o direito e esquerdo. Enquanto olhava para os lados, todos os movimentos apresentavam-se de forma muito delicada. Qualquer que fosse a posição da mão ou do braço, ninguém conseguia mudá-lo. Seus olhos estavam sempre abertos e ela não piscava. Sua cabeça sempre erguida, olhando adiante, não com olhar fixo, mas com uma expressão agradável, diferente do normal, no sentido em que ela parecia olhar frequentemente para um objeto à distância. Ela não respirava, mas sua pulsação era regular. Seu semblante era agradável e a cor da sua face tão normal como no estado natural. Este é um homem que assistiu muitas vezes às visões. Mas um doutor, um médico, disse, eu não acredito nisso. Disse, eu quero ver ela em visão. E ele foi examinar ela enquanto ela estava tendo a visão. E depois de examinar ela, ele ficou tão impressionado. Ele disse, isso tira qualquer dúvida. Não há fôlego no seu corpo. E ele sabia que uma pessoa não pode ficar sem fôlego 4 horas e ainda não morrer. Mas havia um outro homem que era espírito. E ele disse, eu garanto que em 2 minutos eu posso acabar com a visão dela. Também era médico. E ele foi examinar ela durante a visão. E depois de examinar ela, alguém disse, doutor, que é isso? Disse, seu coração e pulsação estão bem, mas ela não respira. Só Deus pode entender isso, mas deixa-me sumir dessa casa. Ele saiu correndo com grande medo. Disse, eu nunca vi uma coisa dessa, uma pessoa que não respira e sua pulsação perfeitamente normal. No tempo da Bíblia também as pessoas ficavam com medo. Daniel tinha uma visão e disse às pessoas que estavam com ele ficaram com grande temor. Em Battle Creek, um dia, numa igreja grande, ela recebeu uma visão. E haviam 2 homens lá que eram campeões de levantar peso. Eram homens fortes, com músculos grandes. E o marido de Ellen White sabia que haviam pessoas que duvidavam das visões dela. E ela disse para esses 2 homens, os senhores são campeões, são muito fortes, vem aqui para frente. E ela estava lá numa visão com as mãos juntas. Ela disse para ela, agora vem separar as mãos. E esses 2 homens fortes, campeões de força, músculos grandes, chegaram e um pegou um braço e outro pegou outro braço e tentaram separar os braços. Não conseguiram. Com toda a força. Ela disse, tenta mais. Disse, estamos com medo que vamos machucar. Disse, não precisa ter medo. Ela está sob cuidado de Deus. Então pediram a ela, tenta mudar um dedo da mão. E esses 2 homens não conseguiram mudar um dedo sequer. Mas de repente, na visão, ela começou a mudar os braços. E então o marido disse, agora vê se pode segurar. E esses 2 homens pesados seguravam e essa menina franziu. Essa menina tão fraca. Dava gestos com as mãos, eles não conseguiram segurar. Eles descobriram que é uma força sobrenatural. Eles pegavam a lâmpada forte de querosene e colocaram bem em frente dos olhos dela. Uma lâmpada que não dava ninguém olhar. Ela nem piscava quando estava em visão. Agora, eu quero fazer um estudo bíblico. Nós vamos demorar um pouco mais, mas eu acho que temos pouco de tempo hoje, não é? Se fosse um filme de televisão, nós não preocuparíamos, podíamos ver até o fim. Então, vamos ver se atrasamos um pouco hoje, mas eu acho que nós vamos apresentar uma coisa muito importante, porque a Bíblia diz que surgirão
falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Jesus falou. Então, somente porque ela teve visões, somente porque ela tinha condições sobrenaturais e forças sobrenaturais, nós não podemos dizer que ela é de Deus. Porque pode também ser falsa profetisa. Falsos profetas. Como podemos saber? Paulo disse, não desprezeis as profecias, mas ponde tudo à prova, retende o que é bem. É bom. Nós queremos pôr tudo à prova. E a Bíblia nos dá a prova. Se alguém diz ser profeta, nós podemos ir para a Bíblia para descobrir é ou não é. Como podemos saber? A Bíblia nos dá várias provas. Aqui tem uma prova. A Bíblia diz, quando vos disseram, consultai os que têm espíritos familiares, os feiticeiros, que chilreiam e murmuram. Respondei, acaso não consultará um povo a seu Deus? Acaso, a favor dos vivos, consultará os mortos? Aqui está a prova. À lei e ao testemunho, se eles não falam segundo esta palavra, nunca lhes rairá a alva. O que disse o profeta Isaías, capítulo 8, 19 e 20? À lei e ao testemunho. Se não falam desta maneira, não tem verdade nenhuma. Escute bem o que eu vou dizer agora. Se Ellen White falasse uma palavra só, contradizendo a Bíblia, o que eu teria que dizer? Que ela é falsa profeta. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E qualquer pessoa que não concordar com a Bíblia não é de Deus. O Espírito Santo que deu a Bíblia para os profetas também dá as mensagens para os profetas hoje. E não pode haver contradição. A primeira prova é a lei e ao testemunho. Precisa concordar com as Escrituras Sagradas. Paulo nos dá outra prova. Disse, do modo que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Muitas pessoas trocam isso. Há muitas pessoas que dizem ter o dom de línguas. Eu creio que Deus dá para certas pessoas o dom de línguas. Estava viajando no Brasil, estava lá no primeiro ano. Estava num autocarro e sentou comigo ao meu lado outro americano. Descobri que era americano. Fiquei muito contente porque eu podia falar inglês com ele. Estava pouco tempo lá. Estava menos de um ano no Brasil. E começamos a falar. Disse, senhor americano? Disse, sou. Disse, o que o senhor faz? Disse, sou missionário. Disse, eu também. Ficamos contentes. Disse, onde o senhor vai? Estava no estado de Santa Catarina. Disse, vou para a cidade de Joinville. Disse, eu também. E começamos a falar. Ele disse, quanto tempo o senhor está aqui? Disse, 2 anos e tanto. Disse, eu estou aqui menos de 1 ano. Ele disse, nós vamos, era um domingo, disse, o senhor vai pregar em Joinville hoje à noite? Disse, não. Eu não consigo aprender a língua portuguesa. Eu sou americano, mas eu tento, mas não sai da boca. Não compreendo quase nada. Estou aqui 2 anos, não consigo. Depois ele me perguntou, qual é a sua religião? Disse, eu sou adventista do 7º dia. Ele disse, eu não gosto de adventista. Mas que pena. Eu gosto do senhor. Qual é a sua religião? Disse, eu tenho o dom de línguas. Eu tenho o dom de línguas que eu recebi de Deus. E adventistas não têm o dom de línguas. Então, por isso eu não gosto de você. Disse, mas eu gosto de você. Mas eu não entendo uma coisa. Como é que eu estou aqui poucos meses e hoje à noite eu vou pregar em português e não tenho o dom de línguas? E o senhor tem o dom de línguas e não pode pregar? Como é? Não estou entendendo, porque nos tempos bíblicos não era assim. Nos tempos bíblicos, quando eles recebiam o dom de línguas, o que faziam? Pregavam e todos compreendiam. Eu preguei em Vancouver, havia pessoas de 30 raças lá quando eu preguei. 2 pessoas vieram depois da pregação. Veio uma senhora que era árabe de Jerusalém. Se eu não entendo inglês, mas eu entendi todas as tuas palavras hoje à noite. O senhor pregou em árabe perfeito. Disse, não, mas eu não sei árabe. Disse, não, mas o que eu ouvi era árabe. Depois eu ouvi, tinha outro europeu de Tchecoslováquia.
E ele disse, olha, eu não sei nada de inglês, mas o senhor pregou hoje na minha língua. Assim que funcionou. Mas Paulo disse que as línguas não são para o povo de fora. Aliás, para os crentes, são para o povo de fora, para a pregação do Evangelho. Por isso Deus dá o dom de línguas. Agora, notamos a profecia. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. Nota bem o que eu vou dizer agora. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não usa os escritos de Ellen G. White para provar doutrinas bíblicas. Para prova disso, muitos aqui têm assistido muitas reuniões aqui em que eu tenho falado de doutrinas. Onde estão os mortos? Que dia devemos guardar? Onde temos achado a prova? Quantas vezes, nas últimas 19 noites, tenho falado, é assim porque Ellen White falou? Quantas vezes? Alguém ouviu? Nenhuma. Quantas vezes dissemos queremos a opinião de Ellen White? Quantas vezes? Nenhuma vez. Porque a doutrina vem das Escrituras e somente das Escrituras, e ela pregava a mesma coisa. E ela concordava com as Escrituras. E ela não é a originadora de nenhuma doutrina da Igreja Adventista. Agora nós vamos ver mais uma prova. Quando ao profeta que profetizar de paz, quando se cumprir a palavra desse profeta, então será conhecido que o Senhor, na verdade, enviou o profeta. O que ela disse? Há outra prova, outro teste. O profeta não pode falar uma profecia falsa. Nos tempos bíblicos seria apedrejado. Teria que ser 100% certo. Ela fez umas profecias impressionantes. Uma vez ela estava pregando e ela disse para o povo para quem ela estava pregando lá na América: brevemente nossa nação estará em conflito e tumulto, e alguns de vocês perderão os seus filhos nessa guerra. Era pouco antes da guerra civil americana. E todos os políticos diziam: não vai haver guerra civil. Ela disse: vai haver guerra em pouco tempo. E foi assim. Logo em seguida a guerra começou e várias pessoas que estavam lá perderam filhos nesta guerra. Mas ela não somente falou que haveria guerra, ela descreveu a guerra em detalhes. Ela falou em Parkville, Michigan, no 12 de fevereiro de 1861, ninguém acreditava que haveria uma guerra civil. Ela não somente falou da guerra, mas descreveu uma batalha nessa guerra. Antes dos primeiros ataques da guerra civil, em uma visão, ela foi levada à batalha de Manassas, sobre a qual ela descreveu em detalhes. E se alguém quer fazer uma coisa interessante, procura a descrição dessa guerra antes de acontecer. Depois, vai para os livros da história, um livro chamado Os Anos da Guerra com Jeb Stuart, por W.W. Blackford, onde ele descreve a guerra depois de acontecer. É uma coisa incrível. Todos os detalhes são iguais. Ela escreveu a história desta guerra antes de acontecer. E quando aconteceu, era assim mesmo. Muitas outras coisas. Nós podíamos falar horas de como ela falou do grande terremoto de São Francisco. Poucos dias antes de acontecer, ela viu as casas caindo, ela viu os incêndios. E depois que aconteceu, era exatamente como ela falou. Mas temos que andar rápido. Outra prova. Amado, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Ela, será que cumpriu essa condição, esse teste tão importante? Ela levantava Cristo? É somente ler os livros dela para saber. O livro que ela escreveu, chamado Desejado de Todas as Nações, é considerado para muitas pessoas, incluindo entendidos da biblioteca do governo americano em Washington, como o melhor livro fora da Bíblia escrito sobre a vida de Cristo.
ela levantava Jesus Cristo. Ela pregava Jesus Cristo. Os livros dela nos dirigem a Jesus. Se fosse contrário, nós nunca poderíamos aceitar ela como uma pessoa inspirada por Deus. A Bíblia diz: guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós, disfarçados como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Aqui temos outra prova. Pelos frutos os conhecereis. Então, nós queremos ver agora de São Mateus 7, 15, 16 e 20. Última prova. E podemos passar muito tempo estudando os frutos, porque nós precisamos nos tornar inspectores de frutos para saber se o fruto é bom ou é mau. E ela foi uma pessoa que produzia frutos. E quando nós selecionamos os frutos dela, podemos saber que Deus a dirigiu, porque ela teve uma vida reta. Mesmo os seus inimigos reconheciam isso. O D.M. Cartwright ficou zangado com ela, que ela deu uma mensagem para ele que ele não gostou. E ele se tornou inimigo dela e passou a vida escrevendo livros contra ela. Muitas das pessoas que criticam ela se baseiam por livros dele. Mas às vezes a secretária dele dizia que ele dava para ela, ele ditava as palavras para escrever no livro, depois ele baixava a cabeça e levantava a mão e chorava, disse: eu estou mentindo, o que eu estou falando não é verdade. Ele sabia que não era verdade. Mas quando ela morreu, ele foi para o funeral, ele passou o caixão e viu o rosto dela pela última vez. E ele chorou, e as suas palavras: uma maravilhosa senhora. Ele havia escrito que ela era uma pessoa terrível, mentirosa e todas as outras coisas. Mas quando ela morreu, ele chorou. E antes dele morrer, ele confessou que realmente ele sabia que ela era de Deus. Ele não somente disse que era uma maravilhosa senhora, ele disse uma maravilhosa senhora cristã. E quando ela morreu, um jornal de Nova York, New York Independent, 23 de agosto de 1915, escreveu essas palavras: de qualquer forma, ela era totalmente honesta em sua crença nas suas revelações. Ela nunca mostrou orgulho espiritual e nunca buscou lucros. Ela vivia a vida e fez o trabalho de uma profetisa real, a mais admirável entre as da sucessão americana. Aqui estão as palavras de uma pessoa que não era cristão. Era um jornalista qualquer, mas ele disse: ela era uma pessoa honesta, boa, os frutos eram bons, pelos frutos conhecereis. A pena que não temos mais tempo, porque tive que encurtar muito, mas se alguém quer mais informação, há muita informação, muitas provas. Mas eu quero notar hoje esse ponto tão importante que Deus deu para a igreja, o espírito de profecia, que é o testemunho de Jesus, para guiar a igreja, para não deixar a igreja vacilar nos erros do mundo, em doutrinas falsas. Ela não originou as doutrinas, ela mandou as pessoas estudar a Bíblia. Quando perguntavam a ela, ela disse: estuda a Bíblia. Quando os pioneiros da igreja estavam procurando formular as doutrinas, eles perguntavam a ela, disse: minha mente está trancada, eu não posso nem dar minha opinião, tem que tirar a verdade da Bíblia. Mas ela guiou a igreja em maneiras maravilhosas, em criando hospitais, em obra mundial, evangelismo. E ela tem sido uma bênção para a igreja de Deus, e ela pode ser uma bênção para ti. Eu, às vezes, me encontro com pessoas que até fazem parte da igreja adventista que têm dúvidas, muitas vezes. Que muitas pessoas levantam dúvidas. Tenho muitas pessoas dizendo para mim: eu creio em tudo, mas não nesta parte. Eu não gosto de Ellen White. Muitas pessoas têm me falado, até hoje, muitas vezes. Quero contar um pequeno segredo. Em mais de 40 anos da pregação do Evangelho, eu tenho enfrentado centenas, quem sabe milhares de pessoas que falam assim. Mas eu tenho uma prova sempre muito interessante. Uma pergunta que eu faço para eles, eu sempre recebo a mesma resposta. Estava viajando através de Canadá
Minha esposa e eu estávamos em nossa caravana parado olhando televisão uma noite e uma senhora que disse era um especialista nas religiões falsas. E ela levantou diante das câmaras de televisão e disse: eu tenho muito conhecimento de Ellen White, eu sei que ela é uma profetisa falsa. Ela falou isso na televisão nacional. Então eu escrevi uma carta para ela. Eu disse: prezada senhora, eu ouvi o seu programa de televisão, quero fazer uma pergunta, a mesma pergunta que eu faço para as pessoas que falam comigo. Se a senhora tem muito conhecimento, a senhora sabe que ela é uma profetisa falsa, eu tenho uma pergunta muito simples, a senhora vai me responder e dizer quantos livros que ela escreveu a senhora já leu. Eu recebi uma carta de volta, mas eu vi que estava zangado. Eu quero que o senhor fique sabendo que eu tenho um armário cheio dos livros dela na minha casa. Obrigado, escrevi de volta. Eu agradeço essa informação, mas a senhora não respondeu a pergunta. Eu não perguntei quantos livros estão no armário, eu quero saber quantos a senhora já leu. Eu recebi outra carta de volta. O senhor fica sabendo que não somente na minha casa, mas também no meu escritório, eu tenho dezenas de livros dela. Eu escrevi de volta outra vez e disse: olha, muito obrigado pela informação, mas eu não pedi esta informação. Eu sei que a senhora tem muitos livros em casa e a senhora tem muitos livros no escritório, mas eu ainda quero saber quantos livros a senhora leu. Próxima carta que eu recebi disse: olha, não quero mais correspondência com o senhor. Vamos acabar com essa correspondência. Ele nunca respondeu, porque não podia responder. Nunca leu um livro. Eu estava nas Bermudas fazendo uma série de conferências. Um homem me chamou. Disse: olha, eu quero o desafiar para o debate. E o debate será sobre a profetisa falsa Ellen White, porque eu sou especialista nesse assunto. Disse: ok. Eu disse: antes do debate, eu quero fazer uma pergunta. Ele disse: o senhor é especialista nesse assunto, quantos livros o senhor leu? Quando vamos ter debate? Ele disse: não, responde a pergunta primeiro. Quantos livros o senhor leu? Ele disse: um dia muito bonito, não é? Disse: um dia bonito, mas quantos livros o senhor leu? E ele ficou quieto, não tinha resposta. Disse: o senhor pode me dar o nome dos livros dela? E outro silêncio. Pode me dar o nome de um livro dela? Não, nunca vi os livros dela. Que interessante, especialista no assunto. E não pode nem dar o nome de um livro dela. Em 40 anos, cada pessoa que está contra, sabe por que está contra? Porque não sabe. Cada pessoa que eu pergunto: o senhor estudou? Não. O senhor leu os livros dela? Não. Não tenho tempo para isso, mas estou contra. Não é? Eu não gosto, mas não sei o que é, mas não gosto. Não é? Eu prometi voltar para Saskatchewan. Podem dizer Saskatchewan? Nem os americanos não sabem dizer isso. É a província onde eu moro. A província é Saskatchewan, mas a cidade onde eu moro é mais fácil, é Saskatoon. Então, se alguém me pergunta onde eu moro, eu falo Saskatoon, Saskatchewan. E nem os americanos não sabem o que é. Parece que porque são palavras indígenas. Dizem que um comboio passou e tinha dois homens no comboio, não, tinha um casal, aliás, no comboio. A senhora estava perto da janela e o comboio parou e o marido disse: não sei onde estamos, lá tem um homem passando, pergunta a ele onde estamos. E a mulher pergunta: que cidade é essa? E o pedestre disse: Saskatoon, Saskatchewan. E ela virou para o marido e disse: não sei que língua é essa, mas falam outra língua aqui. Eu fui criado lá, se lembra, da sorveteria, dos gelados do meu pai, se lembra? Da semana passada, os que estiveram aqui, mais uma história. Meu pai abriu uma sorveteria e vendeu gelados para gente num lugar tão frio que eu já vi temperaturas de 50 graus abaixo de zero. Eu já vi montes de neve mais alto do que a casa. Todo mundo dizia: não pode vender sorvete para essa gente onde está tão frio. Principalmente não no inverno. Mas meu pai descobriu que o povo que teve que trabalhar fora, neste frio, teve que achar um lugar para se esquentar, porque não aguentava muito tempo na rua com tanto frio. E ele dentro da loja tinha uma estufa, um fogão, que queimava carvão e lenha, e eles entravam para se aquecer. Quando estavam tão frios que não aguentavam mais no trabalho, eles entravam na loja do meu pai para se aquecer. E ficavam ao redor da estufa, esquentando as mãos. E sabe o que faziam enquanto estavam se esquentando? Eles comiam sorvete.
É lá que meu pai vendia mais sorvete. Enquanto estavam se esquentando do frio, eles provavam o sorvete do meu pai e ficavam mais tempo que era tão bom. E meu pai sabia que muitas pessoas passavam tempo lá. Ele tinha uma prateleira cheia de livros religiosos, porque ele era um bom cristão e amava Deus, incluindo alguns livros de Ellen White. Eu, como menino, um dia vi um pregador entrar, um pregador evangélico. E ele disse para meu pai: Sr. Feyerabend, estou vendo este livro daquela profetisa falsa na prateleira. O senhor é um homem mau ter este livro lá, porque pode enganar o povo dessa cidade. O senhor deve queimar este livro, porque ela era uma profetisa falsa. Meu pai sempre tinha um espírito muito calmo. Sim, pastor, ele disse. Eu sempre aceito o conselho dos pastores. E se o senhor me veio de um conselho, eu quero aceitar os conselhos. O senhor está dizendo que este livro é desejado de nações, todas as nações não presta e deve queimar. Não é isso que o senhor está falando? É isso mesmo. Muito bem, disse, vamos queimar o livro agora mesmo. E o pregador sorriu e disse, oh, muito bem, eu gosto de pessoas que aceitam o conselho. Se vamos fazer o seguinte, se eu vou abrir o fogão e o senhor vai jogar o livro no fogo. Disse, muito bem, com muito prazer. Isso vai ser um dia feliz, ver este livro terrível queimar. Aí disse, ok, então vamos fazer. Tinha várias pessoas observando. Meu pai disse, olha, antes de queimar o livro, o senhor importa? Porque eu gosto muito desse livro. O senhor disse que é ruim, mas eu gosto muito. Antes de queimar, o senhor importa que eu olhe mais uma vez, porque não vou ter o livro mais? E mais uma vez posso ler algumas palavras que eu gosto desse livro? Está bem, vai lendo, mas não demora muito, porque eu quero queimar o livro. Ele disse, não, eu não vou demorar muito. Eu só quero ler poucas palavras. Meu pai abriu o livro onde ela tem uma descrição da crucifixão de Cristo Jesus. Ele começou a ler como ela descreveu o paixão de Jesus. Enquanto ele estava lendo essas palavras tão maravilhosas, falando de Jesus, ele olhou e havia as lágrimas no rosto do pastor. Meu pai leu os 2 parágrafos. Disse, agora acho que chega a experiência. Disse, pastor, agora terminou, agora podemos queimar o livro. Aqui está o livro, eu vou abrir o fogão. O senhor vai jogar o livro. Disse, não, eu quero ouvir mais. As palavras são tão bonitas, eu nunca ouvi uma descrição da crucifixão. Pode ler um pouco mais? Meu pai leu um pouco mais. Sim. E o pregador estava cheio de lágrimas, disse, estou comovido. Meu pai disse, mas agora, olha, o tempo está correndo, vamos queimar o livro. Disse, não quero queimar esse livro. Nunca queimaria um livro assim. Eu não sabia. Eu sempre ouvi falar que era um livro mau. Agora estou vendo que é um livro maravilhoso. Eu quero uma cópia desse livro. Eu quero ler. Não quero queimar esse livro. Se o senhor não quer o livro, não joga no fogo, dá para mim. O que fez a diferença? É saber, não é? Eu quero convidar a todos, sejam membros da Igreja Adventista antigos, sejam membros novos, sejam prospectivos membros da Igreja Adventista, ou sejam simplesmente interessados ou curiosos. Eu garanto que como estes livros têm sido uma bênção para mim e para a Igreja, serão uma bênção para ti. Eu peço hoje que Deus abra os nossos olhos. Com olhos fechados não podemos aprender nada. E como Ele abriu os olhos daquele pastor, que Ele possa também abrir os teus olhos e os meus olhos, para que possamos ver. E que Ele possa também abrir os nossos ouvidos, para que possamos ouvir. Abre, Senhor, os olhos meus ao esplendor da tua luz. Dá-me o poder de me libertar e de seguir
Jesus. Em contrição espero em ti. Mostra-me, pois, o teu querer. Abre, Senhor, os olhos meus. Eu quero ver. Abre, Senhor, ouvido meu, para escutar a tua voz. Quero entender o teu santo amor. Quero ficar contigo a sós. Em contrição espero em ti. Quero ser teu e a paz fluir. Abre, Senhor, ouvido meu. Eu quero ouvir. Todos nós queremos ir para o céu, não queremos? Eu quero ir. Eu vou fazer um pedido agora. A Bíblia disse que se nós não perdoamos os nossos inimigos, não vamos chegar ao céu. Que diz, se nós não perdoamos os nossos inimigos, Deus não pode perdoar os nossos pecados. Portanto, eu vou dizer que ninguém aqui vai para o céu se não me perdoar por ter falado tanto tempo. Mas sabe, eu sei que estamos chegando ao fim e temos tantas coisas para apresentar. E ontem à noite e hoje são assuntos pesados, não dá para fazer em poucos minutos. Sabe como é? É importante. Mas nós não estamos falando de tempo, nós estamos falando de eternidade. Nós temos assuntos muito importantes hoje à noite. Espero que todos estejam aqui. E convide alguém. Traz alguém. Nós sempre achamos lugar para mais um. Essa igreja é como o coração de uma mãe. Sempre tem lugar para mais um, não é? Então, hoje à noite e amanhã, ainda estaremos com a Regina. É minha filhinha. Trabalhei com o pai dela há tantos anos, conheci ela antes de nascer. Estamos tão contentes que ela está aqui. Agora vem a Alessandra. Eu posso lhe prometer uma coisa. As últimas reuniões desta série serão as melhores de todas. Vamos orar a Deus. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos as tuas bênçãos. Abre, Senhor, os olhos nossos, para que ninguém possa andar com olhos fechados, mas que possamos sempre ver a tua verdade e conhecer. Agora despede-nos com a tua paz, abençoe-nos neste dia de sábado, abençoe a reunião de hoje à noite, quando vamos falar num assunto que é muito, muito importante para nós. E ajuda, acima de tudo, que todos nós possamos fazer parte do teu reino e um dia passar a eternidade junto. Pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
te deu.